Hoje o nosso tema é o resumo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e o poder invisível que transforma simples ideias em realidades extraordinárias, a imaginação. Napoleon Hill acreditava que a imaginação é o verdadeiro laboratório das grandes fortunas, o lugar onde tudo que existe foi criado primeiro, em forma de pensamento. Ele dizia que imaginar não é sonhar acordado, mas projetar o futuro com fé e propósito. É através da imaginação que o ser humano se torna co-criador da própria vida e transforma o invisível em algo concreto. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Como usar a imaginação como uma força prática e criadora, capaz de abrir caminhos, multiplicar ideias e transformar limites em possibilidades. Prepare-se para mergulhar em uma das leis mais poderosas de Pense e Enriqueça e descobrir como o pensamento imaginado com emoção, disciplina e fé pode se tornar a semente do seu sucesso. Porque, como dizia Hill, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Você já parou para pensar que tudo que existe hoje, cada invenção, empresa, descoberta ou conquista, nasceu primeiro na mente de alguém? Napoleon Hill dizia que a imaginação é o laboratório das grandes fortunas, o ponto onde as ideias invisíveis se transformam em realidades tangíveis. Então, tudo que vemos ao nosso redor foi imaginado antes de existir? Exatamente. Hill acreditava que a imaginação é o poder criador da mente humana, a centelha divina que nos conecta à fonte infinita de possibilidades. Ele explicava que há dois tipos de imaginação: a sintética, que combina ideias já conhecidas, e a criadora, que se conecta à intuição e traz ideias completamente novas. Ambas são ferramentas do sucesso, mas é a imaginação criadora que transforma o impossível impossível. É curioso, porque a maioria das pessoas acha que imaginar é só sonhar acordado, algo distante da realidade. E é aí que muitos erram. Hill dizia que imaginar não é fugir da realidade, é criar a realidade antes que ela exista. Toda grande realização começa com uma imagem mental, alimentada pela fé e pela emoção. A mente humana, quando disciplinada, é como um ateliê invisível, onde o pensamento molda o futuro. Isso muda tudo, porque, se é assim, o que pensamos todos os dias é como o material bruto do que estamos construindo sem perceber. Perfeito. Hill dizia que a imaginação é o berço do destino. E se quisermos uma vida diferente, precisamos começar a desenhá-la dentro da mente, com clareza, propósito e desejo ardente. É nesse ponto que o pensamento se torna força criadora. Então, de certa forma, imaginar é o primeiro ato de liberdade. É escolher o que queremos que exista. Exatamente. E é sobre isso que vamos mergulhar nesse episódio. Como a imaginação, guiada pela fé e pela ação, se torna um laboratório onde as grandes fortunas materiais e espirituais são criadas. Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase resume o poder da imaginação quando é usada com propósito. Ele acreditava que a mente é um imenso laboratório criativo, capaz de transformar simples pensamentos em forças concretas. Mas para isso é preciso aprender a direcionar o poder imaginativo, porque uma mente sem foco é como um artista sem tela. Então, a imaginação precisa de direção para funcionar? Não basta apenas sonhar? Exato. Hill ensinava que sonhar é o ponto de partida, mas é a imaginação disciplinada que transforma o sonho em realidade. Ele explicava que grandes inventores, líderes e empreendedores sempre imaginaram primeiro o que queriam criar, com detalhes, emoção e fé. O segredo está em visualizar o resultado antes que ele exista, sentir como se já fosse real e então agir como alguém que já acredita. É quase como se o cérebro precisasse ver a imagem antes para começar a acreditar que aquilo é possível. Sim, e Hill dizia que é exatamente isso que ativa o subconsciente. Quando você repete uma imagem mental com emoção e convicção, o subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para torná-la realidade. Ele atrai pessoas, circunstâncias e ideias que convergem com aquele cenário mental. É como se a vida respondesse à clareza do seu pensamento. Isso explica por que algumas pessoas parecem sortudas. Talvez não seja sorte, talvez elas só saibam o que querem com tanta clareza que o mundo responde. Perfeito. Hill afirmava que a sorte é apenas o encontro da preparação com a oportunidade, e a imaginação é o instrumento dessa preparação.
Quem imagina com propósito cria uma rota invisível para o sucesso. O que diferencia o criador do comum é que o criador vê antes de existir. Ele vive mentalmente o que ainda está sendo construído. Então, imaginar é agir antes da ação, preparar o terreno antes de dar o primeiro passo. Exatamente. A imaginação é o ensaio da realidade. Tudo o que criamos fora primeiro precisa existir dentro. Hill dizia que quem treina a mente para visualizar com fé e estar na verdade, treinando o universo para responder ao seu comando. Hill via a imaginação como uma ferramenta divina, o canal direto entre a mente humana e a inteligência infinita. Ele acreditava que é por meio dela que recebemos as ideias que mudam o rumo da vida e até o destino da humanidade. Mas ele também alertava: a imaginação precisa ser nutrida, estimulada e protegida. Quando negligenciada, ela se torna fraca, preguiçosa e deixa de criar. E como a gente faz para fortalecer essa imaginação criadora? O que parece algo natural na infância, mas que a gente perde com o tempo. Exatamente. Hill dizia que as crianças são os melhores exemplos de imaginação viva, porque ainda não aprenderam a duvidar. Com o tempo, o medo, a crítica e a rotina vão apagando esse fogo interno. Para reacender a imaginação, é preciso reaprender a sonhar, mas de forma consciente. Isso significa reservar momentos para visualizar seus objetivos, criar imagens mentais positivas e alimentar a mente com ideias que inspiram ao invés de limitar. Então, imaginar é um exercício, algo que pode ser treinado todos os dias? Sim, Hill acreditava que a imaginação, como qualquer músculo mental, cresce com o uso. Ele sugeria práticas simples, como a criação de um quadro mental do desejo, visualizar o que você quer alcançar, sentir-se dentro dessa realidade e repetir essa imagem até que o subconsciente a aceite como verdade. Quando isso acontece, o universo começa a trabalhar ao seu favor. É interessante pensar que tudo que existe de grandioso começou com uma imagem. Um avião, uma ponte, um livro, até um império. Tudo nasceu na mente de alguém que ousou imaginar o impossível. Exatamente. Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e percebeu que todas tinham algo em comum, uma visão clara e uma fé inabalável na própria ideia. Elas não esperaram ver para acreditar, elas acreditaram primeiro. Ele dizia que a imaginação é o estúdio onde o futuro é desenhado e onde o sucesso começa a tomar forma. Isso dá um novo significado ao ato de sonhar. É como se cada pensamento fosse uma semente do que pode vir a ser. E é isso mesmo. Hill lembrava que quem não cultiva a imaginação vive apenas daquilo que já foi criado por outros. Mas quem ousa imaginar, cria o próprio caminho. A imaginação é o berço da inovação, da liberdade e da verdadeira prosperidade. Hill explicava que a imaginação não é apenas uma faculdade criadora, é uma força que pode ser guiada pela emoção. Ele dizia que o desejo é o combustível que acende o fogo da imaginação, e a fé é o vento que o mantém vivo. Sem emoção, o pensamento não tem vida. Sem fé, a ideia não ganha forma. É por isso que, para ele, a mente precisa estar alinhada ao coração, pensar e sentir na mesma direção. Então, não basta imaginar algo, é preciso sentir como se já fosse real? Exatamente. Hill afirmava que a emoção é o elemento que transforma o pensamento em poder criador. Quando você visualiza com sentimento, o subconsciente entende aquilo como uma experiência real e começa a agir para manifestá-la. O cérebro não diferencia uma imagem intensamente sentida de uma vivida de verdade. Por isso, imaginar com emoção é ensaiar o futuro dentro da mente. Isso explica porque algumas pessoas conseguem transformar sonhos em conquistas e outras ficam só na intenção. Falta emoção, falta crença. Perfeito. Hill dizia que a imaginação guiada pela fé é uma das forças mais potentes do universo. Ela cria vibrações mentais que atraem circunstâncias e oportunidades compatíveis. Não é mágica, é lei mental. O que você sente profundamente se torna um comando energético para o subconsciente, que, por sua vez, movimenta tudo ao redor para realizar o que você acredita. Então, de certa forma, a imaginação é uma linguagem que o universo entende. Sim. Hill dizia que o pensamento é a semente, a emoção é a água e a ação é a luz. Quando esses três elementos se unem, o impossível deixa de existir. Ele ensinava que cada grande realização é o resultado de uma ideia sustentada por fé, desejo e persistência. O segredo é manter a imagem viva mesmo quando nada no mundo parece confirmar o sonho. E esse talvez seja o maior desafio, né? Continuar acreditando quando a realidade ainda diz o contrário. Exato. Hill chamava isso de fase invisível da criação,
o período em que a mente está construindo os alicerces do futuro, mesmo que os olhos ainda não vejam nada. Quem desiste cedo demais nunca chega a ver o que a imaginação poderia ter trazido à vida. Hill dizia que a imaginação é o ponto onde o pensamento se transforma em poder criador, mas esse poder precisa de direção. Ele via a mente como uma oficina silenciosa, onde o homem molda o próprio destino através das ideias que escolhe alimentar. Toda a criação começa com um propósito definido, e é a imaginação que dá forma a esse propósito. Então, sem um objetivo claro, a imaginação se perde. Exatamente. Hill comparava a mente sem foco a um artista tentando pintar sem saber o que quer expressar. As cores estão ali, o talento existe, mas o quadro nunca se completa. O propósito dá forma à criatividade. É o molde invisível onde o futuro começa a se materializar. Por isso, ele insistia que imaginar sem objetivo é desperdiçar energia vital. Isso faz muito sentido. A gente vive cercado de distrações, ideias soltas, inspirações passageiras, mas quando não há direção, tudo se dissolve. Sim. Hill dizia que a imaginação é poderosa, mas também perigosa se usada sem consciência. Ela pode criar tanto sucesso quanto fracasso. Pensamentos de medo, dúvida e limitação também são imagens mentais, e se repetidos, tornam-se realidade. A mente não escolhe entre o positivo e o negativo, ela apenas manifesta o que você mais alimenta. Então, cada vez que a gente imagina o pior, está construindo esse cenário dentro da mente? Perfeito. E é por isso que Hill defendia a vigilância mental. Ele dizia que quem não dirige a imaginação é dirigido por ela. O segredo é usar esse poder criador de forma intencional, visualizar o que se quer e não o que se teme. Ele chamava isso de imaginação construtiva, a prática de projetar mentalmente o resultado desejado e agir como se já estivesse a caminho dele. É como viver de dentro para fora. Primeiro sentir e ver dentro, depois deixar que o mundo acompanhe. Exatamente. Hill acreditava que o mundo externo é apenas um reflexo daquilo que foi imaginado internamente com convicção. Tudo o que criamos fora é o eco de uma imagem que um dia nasceu dentro da mente. E é por isso que ele dizia que a imaginação é o verdadeiro laboratório das grandes fortunas, porque é nela que o futuro é projetado antes de se tornar palpável. Hill observou que todas as pessoas que realizaram algo extraordinário tinham uma característica em comum. Elas confiavam mais na própria imaginação do que nas circunstâncias do momento. Ele dizia que o mundo sempre pertenceu aos que ousaram ver além do visível. As invenções, os negócios, as ideias que mudaram a história, todas começaram com alguém que acreditou em uma visão mental antes de ter provas concretas. Isso é inspirador, mas também dá medo, porque acreditar no que ninguém mais vê exige coragem. Sim, e Hill dizia exatamente isso. A imaginação só floresce numa mente corajosa. É fácil duvidar, é natural sentir medo, mas o medo é o inimigo da criação. Ele paralisa, bloqueia a inspiração e sufoca as ideias antes mesmo de nascerem. Por isso, o primeiro exercício de quem quer desenvolver a imaginação é substituir o medo pela fé. Fé no quê exatamente? Fé na capacidade de pensar e agir. Fé no poder da mente de transformar o invisível em real. Hill explicava que a fé é o elemento que energiza o pensamento, o que liga o desejo à realização. Sem ela, a imaginação é apenas sonho. Com ela, é força criadora. Quando você acredita de verdade na visão que formou, a mente começa a trabalhar como uma máquina que não descansa até concretizá-la. É bonito isso, porque, no fundo, significa que a imaginação não é só pensar, é sentir, acreditar e persistir até que se torne realidade. Exato. Hill dizia que a imaginação é o primeiro ensaio da fé. É onde você vê o que ainda não existe, sente como se já fosse real e se prepara para agir em sintonia com essa imagem. Ele acreditava que todo ser humano é um coautor do universo. E a imaginação é o pincel com o qual pintamos a nossa parte dessa obra. Então, quando alguém diz isso é impossível, na verdade só está confessando os limites da própria imaginação. Perfeito. Hill dizia que o impossível é apenas o nome que damos às ideias que ainda não tiveram tempo suficiente para amadurecer. Ele via a imaginação como o solo do progresso humano, o lugar onde o novo nasce e o improvável ganha forma.
A diferença está em quem continua regando a ideia quando ela ainda é apenas uma semente invisível. Hill acreditava que a imaginação, quando aliada ao desejo e à persistência, tem o poder de mudar completamente o curso da vida. Ele dizia que as grandes fortunas, materiais ou espirituais, não nascem do acaso, mas da mente que se recusa a aceitar limitações. É nessa teimosia criadora, nesse hábito de pensar além do comum, que o impossível começa a se curvar diante da vontade humana. Então, a imaginação não é só um dom, é uma escolha consciente de continuar acreditando, mesmo quando o mundo desanima você. Exatamente. Hill dizia que quem domina a imaginação domina a realidade. E essa não é uma metáfora poética, é uma lei mental. Quando você direciona o pensamento e mantém a visão com clareza, o subconsciente começa a agir como um servo fiel. Ele organiza as ideias, atrai as pessoas certas, cria oportunidades. É como se o universo inteiro se reorganizasse ao redor da imagem que você mantém firme na mente. Isso me lembra algo que ele dizia, que cada pensamento tem uma forma e uma frequência, e que quanto mais forte a fé, mais rápido essa imagem se materializa. Sim, Hill via a mente como um transmissor e receptor de energia. Ele acreditava que o pensamento carregado de emoção se projeta no mundo como uma onda vibracional, e que essas ondas se encontram com outras da mesma natureza. É por isso que a imaginação criadora precisa estar associada ao entusiasmo, à gratidão e ao amor, porque são essas emoções que amplificam o sinal do pensamento. Então, de certa forma, imaginar com fé é se comunicar com o universo em uma linguagem que ele entende. Perfeito. Hill chamava isso de harmonia mental com a inteligência infinita. Ele acreditava que todo ser humano tem acesso a uma fonte limitada de ideias e inspiração, mas que apenas aqueles que se mantêm em sintonia com ela, por meio da fé, da disciplina e da imaginação criadora, conseguem traduzir essas ideias em resultados concretos. Isso muda completamente a forma de ver a mente humana. Não é apenas um lugar onde os pensamentos acontecem. É um campo de criação onde o invisível toma forma. Exato. E Hill dizia que essa é a verdadeira riqueza, o poder de criar algo a partir do nada. Ele acreditava que todos nós nascemos com essa capacidade, mas poucos têm coragem de usá-la. A imaginação é o ouro invisível, e o desejo é a pá que o desenterra. Hill dizia que existem dois tipos de pessoas no mundo, as que usam a imaginação para criar possibilidades e as que a usam para justificar medos. Ele via isso todos os dias. Homens e mulheres com ideias brilhantes, mas que as enterravam sobre a dúvida e o hábito de pensar pequeno. Para ele, o fracasso raramente vem da falta de capacidade, vem da falta de visão. Então, a forma como usamos a imaginação determina se ela será aliada ou inimiga? Exatamente. Hill afirmava que a mente é neutra, ela apenas obedece ao comando dominante. Se você alimenta imagens de fracasso, o subconsciente cria caminhos que levam a ele. Se alimenta imagens de sucesso, começa a atrair meios e circunstâncias para torná-lo real. A imaginação, como qualquer força, pode construir ou destruir, dependendo da direção que damos a ela. É impressionante pensar que, de certa forma, estamos sempre criando algo, mesmo sem perceber. Às vezes um futuro de conquistas, às vezes um ciclo de limitações. Sim, Hill chamava isso de lei da criação mental constante. Ele dizia que a mente nunca descansa, está sempre produzindo imagens e resultados compatíveis com aquilo em que acredita. Por isso, o primeiro passo para mudar a vida é mudar a qualidade das imagens que você cultiva, substituir o medo pela fé, a dúvida pela convicção, o pessimismo pela visão de crescimento. Então, cada pensamento é como uma semente, e o que a gente colhe depende do que escolhe plantar todos os dias. Perfeito. Hill dizia que o jardineiro da mente é responsável por cada fruto que colhe. Quem imagina escassez, vive escassez. Quem imagina abundância, vive abundância. É uma lei silenciosa, mas infalível. E a boa notícia é que basta mudar o conteúdo da imaginação para mudar o resultado da vida. Isso é libertador, porque significa que, diante de onde estamos hoje, podemos começar a criar uma nova realidade mental e o resto virá como consequência. Sim, e Hill reforçava, não é preciso esperar ter tudo para começar a imaginar o melhor, é preciso imaginar o melhor para começar a ter tudo. A imaginação é o alicerce invisível do futuro. O que você pensa com convicção hoje será a base do que você viverá amanhã. Hill acreditava que a imaginação é a ponte entre o desejo e a ação.
Ele dizia que o desejo é a faísca, mas é a imaginação que transforma essa faísca em uma chama contínua, porque ela dá forma, cor e vida ao sonho. É na mente que o desejo ganha corpo, que o invisível começa a se tornar visível. Por isso ele chamava a imaginação de o laboratório onde o destino é desenhado. E como saber se o que estamos imaginando é um sonho possível ou apenas uma ilusão? Hill responderia que o limite entre sonho e ilusão está na fé e na ação. Um sonho verdadeiro vem acompanhado de energia, vontade e propósito. Ele inspira movimento. Já a ilusão é um pensamento sem raiz. Não desperta emoção nem disciplina. Quando o sonho é real, ele te chama para agir. A imaginação, então, deixa de ser fuga e se torna força. Isso faz todo sentido. É como se o sonho testasse a gente, pedindo provas de que estamos dispostos a viver aquilo que imaginamos. Exato. Hill dizia que cada grande ideia vem acompanhada de um teste, para ver se você acredita o bastante. O mundo vai te desafiar, as circunstâncias vão parecer contrárias, e é aí que a imaginação se torna fé em ação. Ele ensinava que o sucesso é reservado para quem mantém viva a imagem mental do objetivo, mesmo quando o caminho fica escuro. Então a imaginação é uma espécie de guia interno. Quando tudo parece incerto, ela é o que mantém a direção. Perfeito. Hill dizia que, quando a mente está conectada a uma visão clara, nenhuma força externa pode detê-la por muito tempo. A imaginação é o mapa que o destino respeita. E quanto mais forte for essa visão, quanto mais detalhes, emoção e persistência ela tiver, mais rápido o mundo começa a se alinhar para realizá-la. Isso faz pensar que o maior poder não está em prever o futuro, mas em criá-lo. Exatamente. Hill dizia que a imaginação é o dom mais divino do ser humano, porque é através dela que imitamos o próprio ato da criação. Cada vez que imaginamos com propósito, estamos participando do processo criador da vida. O que hoje chamamos de realidade é apenas o eco das ideias que alguém teve coragem de sustentar dentro da mente. Hill dizia que a imaginação é o ponto onde o homem se torna co-criador com o universo. Ele acreditava que quando a mente humana visualiza algo com desejo verdadeiro e fé inabalável, ela se conecta a uma inteligência infinita, uma espécie de fonte criadora que responde à clareza das nossas intenções. Não é sobre mágica, é sobre sintonia. A mente que imagina com propósito se alinha à mente universal, e dessa conexão surgem as ideias, as oportunidades e até as coincidências que parecem milagres. Então, quando estamos inspirados, é como se estivéssemos captando algo maior do que nós mesmos. Exatamente. Hill chamava isso de imaginação criadora, o canal pelo qual as grandes descobertas e soluções chegam até nós. Ele dizia que essa força não vem da lógica, mas da intuição, aquele lampejo repentino que aparece quando a mente está aberta, relaxada e livre de medo. É por isso que tantas ideias brilhantes surgem nos momentos de silêncio, durante uma caminhada ou antes de dormir. É a mente se conectando a algo maior. Isso é fascinante porque mostra que a criatividade não é apenas pensar, é se permitir ouvir o que o universo quer te dizer. Sim, Hill acreditava que o verdadeiro criador é aquele que confia na própria intuição. Ele dizia que a imaginação criadora fala baixo e por isso muitos não a ouvem. O medo, a pressa e o excesso de racionalidade abafam essa voz. Mas quando você aprende a silenciar e observar, o fluxo das ideias volta a correr naturalmente. É nesse estado de receptividade que a mente se torna fértil. Então, imaginar é também um ato de escuta. Não é só projetar, mas perceber o que quer nascer através de nós. Perfeito. Hill via a imaginação como uma parceria com o divino, uma cooperação entre o humano e o espiritual. Ele dizia que as ideias não pertencem a ninguém, elas apenas visitam quem está preparado para recebê-las. E quando você recebe uma ideia, é como se o universo dissesse: confio em você para trazer isso à vida. Que bonito isso! Porque, no fundo, usar a imaginação é responder a um chamado. O chamado de criar, de contribuir, de deixar algo melhor do que encontramos. Perfeito. Hill dizia que cada ser humano tem o dever de usar a imaginação para servir à vida, e não apenas a si mesmo. Quando o pensamento é guiado por um propósito maior, ele ganha poder ilimitado. É assim que as grandes fortunas, os grandes projetos e as grandes ideias são construídos, quando alguém tem a coragem de imaginar algo que beneficie o todo. Hill acreditava que o maior dom da imaginação não é criar riqueza material, mas despertar o poder interior que torna essa riqueza possível.
Ele dizia que as maiores fortunas da história não nasceram de recursos, mas de visões mentais que pareciam impossíveis no começo. Tudo que é grandioso começa pequeno, uma simples ideia sustentada pela fé e pela persistência. Então, o segredo está em não abandonar a imagem quando ela ainda parece distante, certo? Exatamente. Hill dizia que o mundo está cheio de pessoas que tiveram boas ideias, mas desistiram antes que elas amadurecessem. A diferença entre o sonhador e o realizador é a constância da visão. O realizador mantém a imagem viva dentro da mente até que o universo não tem escolha a não ser torná-la real. É um tipo de compromisso silencioso com o próprio destino. É como se o tempo fosse apenas um intervalo entre imaginar e ver acontecer. Perfeito. Hill dizia que a imaginação é a semente do futuro e o tempo é o solo onde ela germina. O problema é que muitos arrancam a semente antes dela florescer. Duvidam, desistem ou permitem que a opinião dos outros os convença de que o sonho era grande demais. Mas quem protege a visão, quem a nutre com fé e ação, inevitavelmente colhe os frutos. Isso faz pensar que talvez a diferença entre fracasso e sucesso esteja na forma como tratamos nossos próprios pensamentos. E Hill afirmava exatamente isso. Ele dizia que o pensamento é a matéria-prima da criação e a imaginação é o artesão que o molda. O que você acredita profundamente se transforma em realidade, porque a mente trabalha incessantemente para provar o que aceita como verdade. Se você imagina derrota, cria meios para fracassar. Se imagina vitória, o mesmo processo trabalha ao seu favor. Então, dominar a imaginação é, de certa forma, dominar o próprio destino. Sim, Hill dizia que a mente é o único território sobre o qual temos total poder, e quem aprende a governá-la se torna senhor do próprio caminho. A imaginação é a ferramenta mais sagrada dessa soberania. É através dela que o ser humano cria, renova, transforma e transcende. E esse é o poder que Hill queria despertar em cada um de nós. Porque quando a gente aprende a imaginar com propósito, tudo que antes parecia inalcançável começa a se tornar possível. Exatamente. Hill chamava isso de milagre disciplinado, o ponto em que a fé e a imaginação se encontram para moldar o destino. O que nasce na mente, quando sustentado com convicção, inevitavelmente floresce na vida.